Graça e paz. Tudo bem com vocês? Mais uma semana. Eu posso declarar de vitória. Nós podemos falar de vitória, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos tem dado vitória. Eu creio que se você está assistindo esse vídeo, essa reflexão dessa semana, eu também posso dizer que Deus tem abençoado a sua vida, pois tem dado vida para você, você está respirando, é porque Deus ainda tem algo especial para você. Tá bom? Você foi criado pelo grande Deus e dessa criação Ele espera em você liderança, que você seja um líder. Inclusive eu quero fazer uma reflexão junto com vocês na palavra do Senhor, que está em Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 5, nós vamos fazer uma leitura, depois eu quero fazer uma reflexão com você. Amém? Diz assim a palavra: vós, servos, obedecei os vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e o vosso está no céu, e que para com ele não haja acepção de pessoas. Amém? Eu tenho olhado, visto, acompanhado algumas lideranças, principalmente liderança de igreja, mas nós podemos também ver que existe as lideranças de empresa, de todos os setores, sempre tem um líder, sempre tem alguém que se destaca, tem sempre alguém que é motivado por alguma coisa, né? Até um empreendimento, né? Mas eu queria ver e meditar com vocês nessa palavra, ao qual a gente colocou aqui como quem está em primeiro lugar, o líder ou os seus seguidores? Você é um líder ou você é um servo? De várias maneiras, né? Isso faz a diferença. E é uma diferença tremenda, né? De forma como encaramos a nossa vida. Qual é a forma que você encara a sua vida? Se você vê a vida a partir de uma maneira, de um olhar, de uma perspectiva otimista ou negativa, né? Aquele que olha de uma maneira otimista geralmente encontra pontos positivos, até mesmo dentro das circunstâncias difíceis o qual está passando. Entretanto, se você adota um panorama pessimista, né, veja bem a diferença, até mesmo dentro das coisas boas, né, que está acontecendo, pode ser vista de uma maneira com ansiosidade, né? É como aquela pessoa que acorda de manhã e ele fala: ah, tá tudo bem, está tudo correndo bem até agora, mas a pessoa ainda nem se levantou, ele nem saiu da cama ainda, né? O ponto de vista de uma liderança, ela tem uma perspectiva, né? Também ela pode ser ou ter, né, um forte efeito sobre a forma como abordamos as coisas, as responsabilidades diárias. Se o líder vê a si mesmo como um chefe, né, forçando todos os que se reportam a ele a obedecer os seus comandos,
Isso pode afetar o ânimo, a produtividade, aquilo que foi designado a ser feito, a respeito e até mesmo a habilidade de cada um. Isso pode afetar, não é mesmo? Isso pode reter o liderado a produzir menos, a fazer menos, a adorar menos, né? A fazer aquilo que está no propósito diminuir, não é mesmo? Ou até mesmo para ter algum sucesso. Esse sucesso a gente pode falar que é o sucesso de um grupo coletivo, né? De algo que existe para ser feito, né? Existe uma perspectiva totalmente diferente que o líder pode ter. Uma que tem servido muito bem para nos mostrar, seja em todo tipo de serviço, pode ser executivo, pode ser administrativo, né? Ou pode ser um líder de grupo, né? Então, essas maneiras de enxergarmos as coisas, né? A gente pode fazer um questionamento. Como é que você enxerga a si mesmo como líder? Né? Pode fazer essa pergunta para você mesmo? Você sabe que qual são a visão dos seus liderados para com você? Isso é fundamental, né? É vital importância que um líder tenha essa auto-percepção, entendeu? De poder enxergar a própria realidade, né? O líder pertence aos seus liderados, aos seus seguidores. Um líder deveria se referir a outras pessoas, aos seus liderados, né? Como não como eu sou um chefe, que às vezes muitos pensam assim, mas por que não ser olhado como as pessoas que eu sirvo? Que os liderados, o que eu estou fazendo para o bem deles. Esta reflexão, eu tive nesse domingo no culto, um jovem líder ali no altar. Então ele mostrou algo assim fantástico, né? De querer saber da vida de cada um dos seus liderados, orar por cada um deles, né? Porque não sabe o que está acontecendo na vida de cada um. Só sabe ali aquele momento onde é que está reunindo. Ou às vezes os seus liderados estão reunidos para trabalhar, para fazer alguma coisa naquele momento. Mas e a vida dele? O verdadeiro líder se preocupa com o dia a dia de cada um dos seus liderados. Né? Então, ele precisa se preocupar da maneira que os seus liderados enxergam ele. Né? Esta é uma reflexão muito importante. Inclusive, nós vamos entrar um pouquinho dentro da palavra do Senhor, qual nós já lemos agora, mas tem algumas colocação que a gente pode colocar para nós mesmo, entender aquilo que nós podemos refletir nisso. Esse conceito de ser conhecido como um líder servil, um líder serviçal, isso daí já vem há muitos anos, né, sendo colocado em prática. Qual é a melhor maneira de ser um líder? A Bíblia nos dá algumas importâncias a respeito disso, né? Essa maneira eficiente de olhar as coisas há milhares de anos, né? Podemos falar que o nosso maior líder é o Senhor Jesus, que tanto liderou como deixou exemplo para nós até os dias de hoje. Né? E eu acredito que aquele que segue o Senhor Jesus se torna um dos melhores líderes que tem, né? Então vamos ver a prioridade que Jesus deu nesta reflexão, né? Vamos ver alguns exemplos, mas vamos citar pouco para não ficar alongado. Tá? O melhor líder, ele vem para quê? Para servir. O melhor líder é aquele que serve. É uma verdadeira grandeza, né? Olharmos para
perspectiva de Deus a nosso respeito. Veja o que diz a palavra em Marcos, no capítulo 10, eu estou aqui com a Bíblia aberta, verso 43 até o 45, ele diz assim: não será assim entre vocês. O próprio Jesus falando, com seus liderados. Não será assim com vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha que exemplo que o Senhor Jesus coloca para nós neste dia, nesta semana, ou você pode usufruir dessa reflexão, colocar em prática aquilo que Deus tem colocado para você no dia de hoje. Aí nós temos um outro tópico que é: a verdadeira liderança segue um modelo diferente, não é mesmo? Se você olhar para você como um servo dos seus liderados, você vai ter este modelo diferenciado, o qual o Senhor Jesus tem deixado para nós. Há alguns ciclos de liderança, são percebidos como a habilidade de dominar e controlar, mas existe uma maneira específica, o qual você não precisa dominar, mas você consegue ter seguidores, ter pessoas lideradas que têm a mesma visão que você. Veja o que a palavra do Senhor diz em Lucas, no capítulo 22. Eu estou com a outra Bíblia aberta. Verso 25. Capítulo 22 de Lucas, verso 25. Ele diz assim: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores, mas vós não sereis assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa seja como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa. Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Palavra do Senhor Jesus. Amém? É essa reflexão que eu quero deixar para você. E o terceiro tópico está aí, falado pelo apóstolo Paulo em Efésios, o qual nós abrimos fazendo essa leitura. Efésios capítulo 6. Liderança envolve uma submissão mútua, porque nós precisamos lembrar que todo líder também tem um líder. Todo líder também é um liderado. Ser subordinado, é lógico, obviamente, deve se reportar e servir aqueles que têm autoridade sobre eles. Entretanto, líderes também devem se esforçar. Esta é a palavra, esforçar, para orientar aqueles que supervisionam, aqueles que estão debaixo da sua liderança. Então vamos refletir nesta passagem, no verso 5, de Efésios, de Efésios capítulo 6, ele fala lá sobre esta questão: escravos, obedeçam os seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. E no verso 9, ele fala lá: senhores, trate seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que você sabe que o Senhor deles e de vocês está no céu, e ele não faz diferença entre as pessoas. Pense nisso, reflita nisso. Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma ótima liderança, que você seja
um grande servo. Amém. Deus abençoe e Deus prospere na sua vida. Grande abraço. Amém.